Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Começando aqui um programa com Rui Costa Pimenta, hoje, terça-feira, dia 26 de maio, análise semanal que a gente faz aqui com o presidente do PCO e jornalista. Eu sou a Gisele Federici e hoje já seria um programa mais agitado pelos desdobramentos, pela divulgação do vídeo da reunião ministerial no final de semana, né, na sexta passada, e pelos desdobramentos que vem acontecendo até então. Mas hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Então a gente vai falar bastante sobre isso também, sobre essa agressão constante do Bolsonaro contra jornalistas, e aí finalmente houve uma reação dos veículos de imprensa, não dá nem para dizer que é uma reação dos repórteres, né, porque isso vem de cima, mas uma reação dos veículos decidindo não fazer mais a cobertura ali no Palácio da Alvorada, onde há sempre o cercadinho e onde acontecem bolsonarices diárias, né? Vamos falar também sobre o editorial do Estadão de hoje, que faz uma comparação do Bolsonaro com o Lula, entre outros temas, ameaça de golpe aí pelo general Heleno, e muitos capítulos dentro desse vídeo da reunião ministerial. Rui, apesar de tudo isso, está tudo bem com você? Aqui está tudo tranquilo. E vocês? Tudo também. Tranquilo, não muito, né? Mas a gente está bem agitado aqui, mas todo mundo com saúde, né? Acho que dá para responder assim. Bem na correria aqui, mudando a programação para estrear na próxima segunda-feira. Acho que vai ser bem legal. Vamos fazer jornais maiores ao longo do dia. E acho que vai ser bem interessante. Mas seu programa fica como está. Rui, vou começar te perguntando sobre esse vídeo da reunião ministerial, depois a gente passa para a operação de hoje, que é o tema do dia, né? Mas a gente vai falar muito sobre o que falaram sobre essa reunião ministerial, o que o próprio Bolsonaro falou e as ações judiciais que já correm, né? Sobre algumas declarações de ministros, por exemplo, o Weintraub da Educação, Ricardo Salles do Meio Ambiente. Já tem muitos acontecimentos depois da divulgação do vídeo, né? Mas, a princípio, qual foi sua opinião sobre esse vídeo, sobre essa divulgação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, e se você acha que esse vídeo acabou favorecendo o Bolsonaro, de certa forma, e prejudicando ainda mais o Moro, vez que não tem uma declaração explícita do Bolsonaro sobre a Polícia Federal, ou se você discorda dessa avaliação. Não, eu acho que do ponto de vista do impacto político, né, que seria o mais importante do vídeo, me parece que ele é bem fraco. Logicamente que todos os opositores do governo têm a oportunidade de mostrar que tipo de governo nós temos aí. Mas também, né, é uma novidade que não é novidade, porque o Bolsonaro já mostrou que tipo de presidente da República que ele é, né? As declarações escatológicas e tudo mais. Então, eu acho que isso daí no final das contas, é café pequeno. A própria declaração, que seria uma declaração perigosa sobre a questão da Polícia Federal, acaba sendo uma declaração muito ambígua, né? Muito indefinida. Tanto que não dá a impressão de que isso daí tenha estimulado nenhum desejo de ninguém de processar o Bolsonaro e tudo mais. O que eu acho... Há duas ou três coisas que eu acho que são significativas nesse vídeo aí. Primeiro, o vídeo revela um governo que é um governo caótico, né? Se essa reunião que foi gravada do Ministério é um padrão na reunião ministerial, esse ministério aí, se ele representa, né, o que é o governo Bolsonaro, ele é caótico. Você veja que a colocação central do Bolsonaro era de que os ministros têm que se alinhar e têm que deixar de lado particularidades e tecnicalidades dos seus ministérios para fazer uma defesa política do governo, que o governo está sendo muito atacado. E, na resposta, né, você vê que só a ala bolsonarista linha dura que reage
a essa colocação do presidente. Outros ministros não falam absolutamente nada, tá? Inclusive o próprio Moro, né, que teria o discurso contrário, né, ele estaria sendo crítico às falas ali, mas ele não diz nada, né? Também não diz nada. Então, a impressão que dá um pouco é que o Bolsonaro ele estaria isolado dentro do seu próprio ministério, né? Ele levanta a lebre, né? Logicamente que a gente precisaria situar bem o momento em que ele fala isso, de que o governo, se o governo cair, vai todo mundo junto, ele fala essas coisas, né? Então, isso daí denota uma debilidade do governo, por um lado, né? Por outro lado, a gente vê que o impacto do vídeo, por ser tão pouco, né, diante da enormidade da causa que haviam apresentado antes, mostra também uma completa incapacidade da burguesia que se opõe ao Bolsonaro de tratar o problema Bolsonaro, né? O mais marcante dessa reação débil é justamente o que falou o STF sobre o Weintraub. Né? O Weintraub, na reunião, falou que prenderia os ministros do STF. Os ministros do STF declararam hoje nos jornais, né, que eles não vão abrir nenhum tipo de processo, nada, eles vão simplesmente expor ao público a declaração do Weintraub. É uma coisa muito defensiva, né? Mostra que os setores que procuram controlar o Bolsonaro, eles estão na defensiva. E aí nós temos os desdobramentos, que, na minha opinião, nós vamos discutir cada um deles, né? O pedido do celular do Bolsonaro, a nota do Heleno, a nota dos generais, dos oficiais da reserva, a declaração do Bolsonaro que ele quer a extinção da investigação, e a questão do Witzel hoje. Olhando o conjunto das coisas que aconteceram depois do vídeo, a impressão que se tem é que o Bolsonaro ele está na ofensiva total contra os outros, né? Até mesmo isso que você falou da Globo, né, que vai retirar os jornalistas de lá, é uma medida defensiva, quer dizer, você não consegue, você é um órgão de televisão, um órgão de imprensa, o maior do país, você não consegue ficar ali perto do Palácio do Planalto porque você não consegue garantias, é meio absurdo isso daí, meio ridículo, né? Aí o pessoal vai tirar a imprensa de lá. Tudo isso indica, na minha opinião, uma ofensiva do governo Bolsonaro. Isso a gente precisaria analisar, né? Vamos ver os acontecimentos primeiro. A gente precisaria analisar para ver qual é a situação por detrás disso daí, efetivamente, né? Agora vamos para o Heleno, então, né, Rui? Ele soltou essa nota depois da manifestação do ministro Celso de Mello, então foi uma afronta ao Supremo, né, uma afronta à decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, e disse que os celulares não seriam entregues, mas que se isso se efetivasse, as consequências seriam imprevisíveis, né? Diz que o pedido é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. E não foi uma declaração assim que ele saiu e foi ali na impulsividade, deu uma declaração à imprensa. Ele redigiu uma nota, né? Ele pensou e elaborou esse comunicado público. Então, ele fala também que a medida seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo, né, que é o presidente da República, e uma interferência de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. Também enviou um alerta de que a apreensão dos celulares poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Antes de te passar, eu vou compartilhar uma outra matéria aqui, e aí você já fala sobre os dois aspectos, que é o apoio dos militares à nota golpista do general Heleno, né? Segundo informações da CNN, né, 2 semanas antes da publicação da nota, militares da reserva do Grupo Agir pressionaram mais a ação dos militares durante a crise. O grupo é ligado ao ministro da Defesa
e que deu essa declaração à CNN, né, de ter apoiado as manifestações do general Heleno. Como é que você vê, então, essa manifestação do general Heleno, que já está sendo alvo de pedido de impeachment por petistas, se você acha que algo acontece com ele agora, se tudo continua como está, e sobre esse apoio, esse eventual apoio dos militares? Eu acho que... Bom, primeiro, você falou, né, que foi uma afronta ao Supremo. Foi uma afronta, na verdade, ao país inteiro, né? É meio que vem um militar e declara que ele não quer saber. Ele faz o que ele quer, né? Ele não argumenta de um ponto de vista legal. Ele argumenta de um ponto de vista de força, né? Eu acho que haveria argumentos do ponto de vista legal para ele negar que o Bolsonaro tivesse direito, etc. e tal. Mas esse não é o ângulo dele. O ângulo dele é um pouco assim. Eu, como militar, né, como general reformado, que tem uma presença, tem uma posição importante na segurança, no aparato de segurança, no aparato de repressão do governo e do Estado, que tem o apoio de outros militares que estão na ativa. Declaro que isso aí não vai acontecer, que eu em nome de todo esse pessoal, estou vetando, né, uma coisa desse gênero. Quer dizer, não é uma atitude legal, não é uma atitude política, é uma atitude de força. Praticamente assim uma declaração de golpe de Estado. Bom, você mostrou aí a matéria, né? Que os militares apoiaram isso é muito importante, não foi uma iniciativa isolada dele. Por tudo que eu vi na imprensa, várias e várias declarações e comentários e tudo, dá a entender que essa nota é uma nota praticamente do Comando das Forças Armadas, né, feita através dele. Então, é uma afirmação, né, do aparato militar que está dentro do governo Bolsonaro de que eles não vão transigir diante de tentativas legais, né, de derrubar o governo Bolsonaro, porque eles já botaram o pé na porta logo no começo. Pegar o celular do Bolsonaro, de jeito nenhum. Quer dizer, não dá para fazer investigação. Que investigação que você vai fazer? E as pessoas... Bom, fora isso daí, foi publicada uma nota, né, de militares da reserva, um número muito grande de militares da reserva, não é um número pequeno. Se eu não me engano, eu vi a nota aí, eu não tive tempo de contar, mas eu calculo assim que no mínimo 50 ou 60 oficiais reformados das Forças Armadas assinaram essa nota, a maioria deles coronéis, né? Ou seja, isso tem um impacto muito grande do ponto de vista das Forças Armadas. É uma verdadeira ameaça de golpe e mais do que uma ameaça. É um passo adiante no sentido da articulação de um golpe de Estado, de um golpe militar, de um autogolpe, no caso, né? Porque o golpe não seria contra o Bolsonaro, mas seria em defesa do Bolsonaro se as coisas chegassem nesse ponto. Na nota dos oficiais, eles falam, inclusive, em guerra civil, porque eles estão mais à vontade para falar, porque eles não ocupam uma posição pública importante, eles estão na reserva, né? O oficial da reserva pode falar o que quiser, e eles falam, inclusive, em guerra civil. A gente não deve menosprezar essa colocação, porque são muitos oficiais, eles estão sintonizados com os oficiais da ativa, estão sintonizados com o governo, quer dizer, é toda uma ameaça, né, às instituições que existem no Brasil, aos direitos democráticos e tudo mais. Nós podemos dizer que o episódio do Heleno marca, né, claramente o panorama de que nós estamos diante de uma evolução, de um progresso, ainda que gradual, né, de uma tomada do poder pelos militares. Se isso vai acontecer ou não vai depender dos acontecimentos, mas que o circo está montado, sobre isso a gente não deve ter dúvida, não.
Tem uma questão interessante aqui, colocada pelo Henrique Arias de Araújo, que pede, Gisele, pede para o Rui comentar essa polêmica do armamento. Estava até resgatando aqui a matéria do Bolsonaro, em que ele defende o povo armado, né? Daqui a pouco eu trago aqui. Mas ele fala claramente, né, Rui, que o ideal é que as pessoas tenham suas armas mesmo. Ele defende sem qualquer pudor, sem qualquer escrúpulo, a população, no geral, armada, ou seja, a transferência de poder, né, de forças do Estado para a população. Como é que você vê essa defesa do Bolsonaro? Acho que é um dos pontos mais graves do discurso dele, né, nessa reunião. Bom, assim colocado não seria grave, né? Se ele armar toda a população, aí vai ter uma guerra civil mesmo, e a direita perderia. Mas o que a declaração implica, né, que a gente teria que traduzir essa declaração, é o seguinte: ele dá a entender muito claramente que ele armaria uma parcela da população, de direita, de extrema direita, né, para forçar a situação política, para eventualmente, inclusive, se impor sobre todas as instituições. Ele dá a entender claramente, ele meio que abre o jogo, né, do caráter político do problema do armamento, do ponto de vista dele, porque até agora o Bolsonaro ele estava falando que o problema do armamento era a segurança pública, as pessoas têm direito de se defender, essa coisa toda. Essa colocação não, essa colocação ela é abertamente, diretamente política. Então, isso significa que há todo um sentido político e há uma intenção política. Em que nível isso daí está sendo organizado, ninguém sabe, né? Logicamente, outra coisa muito preocupante é que essa declaração não sofreu nenhuma contestação de dentro das Forças Armadas. E as Forças Armadas, elas são e sempre foram absolutamente contra o armamento indiscriminado da população, né? Mesmo que fosse só um armamento de um setor de direita. Não é só que eles são contra o armamento geral da população, que logicamente eles seriam contra, porque isso daí seria uma ameaça ao monopólio, né, que as forças de segurança têm da violência. Então, isso daí deve ser considerado, né, preciso acompanhar essa coisa, porque há uma evolução no que diz respeito às atitudes políticas do governo Bolsonaro. Quer dizer, ele declarou, o que ele está fazendo nós não sabemos, mas ele declarou que uma parte da população, a extrema-direita, milícias, elementos ligados aos órgãos de segurança, paramilitares, etc. e tal, precisariam estar armados para defender o governo Bolsonaro. Quer dizer, é um apelo direto, né, à organização de milícias fascistas. Olha a declaração dele, né? O povo armado jamais será escravizado. É curioso que ele diz isso, porque vai ser um escravo da política dele próprio, né? Não vai ser escravo de quem, ele quer dizer, né? O que ele quer dizer com isso? E qual o povo que ele quer dizer? Ele não vai armar todo o povo, né? Ele não vai armar o MST, por exemplo. Jamais. Pois é muito relativo, né? Porque tem lá o acampamento de apoiadores do governo em Brasília, e ele tá falando daquele povo, né? Que são algumas dezenas de pessoas. Outro dia a Jandira Fegali postou uma foto e um comentário, né, dizendo: o Bolsonaro disse que o povo está com ele. Então, o povo, 2 pontos. Era uma foto aérea de Brasília que mostrava um grupo totalmente espaçado ali, algumas dezenas de pessoas protestando. Não vou minimizar esse apoio, o Bolsonaro ainda tem um apoio, né, o que se mostra nas pesquisas, ele não tem 10% de apoio, não tem menos que isso, mas também não tem povo nas ruas, né? Não dá para se dizer que tem manifestações populares. Não é isso, é completamente diferente, né? São grupos são núcleos, né?
muito enraizados, muito fiéis ao Bolsonaro e que até diminuíram depois dessa saída do Moro. Houve uma divisão, né? Então, esse povo realmente é muito relativo, né, Rui? Mas é como você falou, não devemos minimizar, porque os poucos que estão ali, eles têm uma ligação muito mais ampla. O Bolsonaro, ele tem uma presença grande, né, em todo o aparato de segurança nacional, como ficou claro. Ficou claro em vários episódios, aí, inclusive o famoso episódio do Ceará, que não é aquilo que interpretaram, mas mostra que a presença, né, grande do Bolsonaro dentro do aparato de segurança. Então, quer dizer, ele tem muitos apoiadores por aí, e são apoiadores que, do ponto de vista qualitativo, têm uma importância muito grande, porque todos esses aí são homens, são profissionais da violência, né? O que conta muito numa crise política. Uma coisa é você fazer uma manifestação pacífica, outra coisa é você colocar na rua aí milhares de pessoas que estão acostumados com a violência. Então, a declaração do Bolsonaro nesse sentido ela é preocupante justamente por isso, né? O grupinho lá em frente lá em Brasília não significa nada. Nós fizemos uma manifestação lá e o pessoal correu. Eles não têm força nenhuma eles mesmos, né? Mas eles atacam jornalistas, né? Aí eles são bem valentes e são covardes também, né? Porque eles atacam pessoas que eles sabem que não podem revidar e não vão, muito provavelmente, dar o troco, né? Porque estão tem uma imagem, vão ser vistos, né? Podem ter um vídeo sendo gravado e aí algo se voltar contra eles, enfim. Então, teve recentemente aquele episódio de uma das manifestantes que deu uma bandeirada na cabeça de uma repórter, e aí essa repórter denunciou, mas não vai revidar, né? Então, muita covardia também. Deixa eu trazer um comentário. Pode falar. Tem condições de revidar, né? Eu acho que as organizações sindicais e populares deviam arrancar esse povo de lá. Nós não podemos ceder a rua para os elementos fascistas. Aproveitando que a gente está falando de jornalistas, então, eu vou já trazer o tema sobre a retirada da imprensa, né? Alguns veículos de comunicação, Folha de São Paulo, Globo, o site Metrópolis, que é o maior veículo de Brasília hoje, mais influente, tiraram seus jornalistas da cobertura do Palácio da Alvorada. Essa decisão, a gente já tinha falado muito sobre isso, né? De um lado, uma dificuldade de tirar a equipe de onde surge notícia, porque o que o Bolsonaro falasse viraria matéria, e você não ter um repórter lá cobrindo traria essa complicação. Seria meio que um combinado entre os veículos. Se houvesse esse combinado, ficaria mais fácil para que se tomasse essa decisão, né? Mas ela veio um pouco tarde até, né, Rui? Acho que a imprensa até que demorou para ter uma reação ali que foi anti-negócio, né? Porque se for pensar no negócio, vamos cobrir tudo, vai sair coisa dali, então a gente vai cobrir. Mas foi um ato político também, né? Foi. Só que na minha opinião, um ato político muito defensivo. Você veja que são grandes empresas aí. Por que essas empresas não pediram uma proteção policial contra a direita? Eles não estão se sentindo seguros disso, né? Eles estão acuados. Eu acho que eles protestaram porque também você tem uma situação, né? Nós somos jornalistas, a gente sabe. Os jornalistas devem ter protestado também, né? Falado, não vou trabalhar nessas condições para ir lá e apanhar, né? Então começou a criar uma crise dentro das empresas. Agora, eles não fazem nada. Isso daí, em geral, é o que a gente tem visto em relação à oposição ao Bolsonaro. Ela é muito, muito defensiva, muito fraca, né? Tudo bem, como você falou, eu concordo, é um ato político e é um ato de protesto, mas revela uma impotência muito grande da própria de setores importantes da burguesia que estão sendo agredidos ali.
Perdão, voltei. Voltou. Desculpa. Eu já ia... conexão falhou aqui. Mas consegui voltar. Peraí, deixa eu te tirar do celular aqui, que eu estava acompanhando para ver como é que estava. E além dessa decisão sobre a retirada de jornalistas, né, você tinha citado entidades, não sei se você estava dizendo sobre a área de comunicação, de jornalistas. Queria a sua opinião, você como jornalista, se você acha que nesse momento os sindicatos, né, as associações que representam a categoria, se elas tinham que fazer algo, né, tinham que defender essas equipes. Absolutamente. O sindicato, a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, tudo deveria se mexer aí. Porque quem está sendo agredido diretamente não é simplesmente o órgão, né? Não é o Roberto, não é a família Marinho que está levando pedrada lá. É o trabalhador, é o cinegrafista, né? É o repórter. Teria que haver uma mobilização em defesa desses jornalistas. Em defesa do órgão de imprensa, não, porque nós somos contra esses órgãos de imprensa, mas os jornalistas não tem nada a ver com isso, né? Eles são trabalhadores, alguns, tudo bem, pode até ter um trabalhador mais bem pago ali, mas no geral são trabalhadores que recebem aí não se trata de nenhum privilegiado em geral, né? Agora, a imprensa, né, como o Léo estava falando hoje no Bom Dia, teve uma postura no golpe de 2016 completamente antidemocrática, né? Apoiou a derrubada de uma presidenta sem crime de responsabilidade. Isso fez com que o cenário se montasse e Bolsonaro chegasse, né? Agora está sendo alvo, nunca tinha sido alvo de censura, de agressão nos 2 governos do PT. Agora tem sido das 2 coisas, né? De agressão e de processos, né? De tentativas de cerceamento. Mas não há uma postura de autocrítica, porque acho que eles não consideram que fizeram nada de errado, né? E aí eu trago também o aspecto do editorial do Estadão de hoje, que acho que cabe bem já nessa análise, né? Uhum. Não, a imprensa é cínica, nós não devemos acreditar que eles têm nenhuma boa intenção quando eles criticam o Bolsonaro, né? Você sair da mão do Bolsonaro para ir na mão da Globo sair da frigideira para cair direto no fogo, né? Então, logicamente que isso daí são golpistas, eles vão, inclusive, defender o Bolsonaro até o fim. Esse editorial do Estadão é a prova disso, né? Por exemplo, é um ataque violentíssimo contra o Lula. Mas o que é que o Lula fez nesse momento aqui? Não se baseia nem mesmo numa declaração pública determinada do Lula. Eles pegaram uma declaração que não tem absolutamente nenhuma relevância, né? Que fala que o vírus, apesar de ser uma monstruosidade, tem o valor de mostrar não sei o que aí. Então pegaram essa declaração, que é uma declaração visivelmente... Só para esclarecer, né, o que o Lula disse foi: ainda bem que houve uma pandemia para que se valorizasse a importância do Estado, né? E aí depois ele pediu desculpas e disse: o que eu quis dizer foi, infelizmente, através de uma pandemia, a importância do Estado foi reconhecida, mas não que ele estivesse dizendo, não que ele quisesse dizer que foi positiva a pandemia. Né? Não, óbvio, né? Nem precisaria da explicação do Lula. Só pessoas mal intencionadas aqui polemizam dessa maneira, né? Então, pegaram isso daí, que é uma bobagem, para atacar o Lula no momento
em que o país inteiro está fervendo contra o Bolsonaro, né? Então, por aí, a primeira coisa que a gente deve destacar é o absoluto cinismo e a manipulação política da imprensa. A segunda questão é o seguinte: por que eles estão fazendo isso? Qual é o sentido político desse ataque contra o Lula, comparando ele ao Bolsonaro? O sentido político é muito claro. Devido à total incapacidade, né, das forças tradicionais da burguesia de controlar a situação, o país está ingressando numa nova etapa de maior intensidade de polarização política, né? Na sexta-feira, o PT, acompanhado de diversas organizações, nós, inclusive, né, entregou um pedido de impeachment, que a gente pode considerar de diversas maneiras, pode considerar até de uma maneira minimizar o negócio, falar isso aí é um pedido que não vai vingar, etc. e tal, que é verdade, não vai vingar mesmo, pelo menos não no momento, mas que tem o significado importante de colocar, né, uma ampla frente social na posição de derrubar o Bolsonaro. Nós aqui no programa, né, você deve se lembrar, lógico, que nós discutimos inúmeras vezes o problema do fora Bolsonaro e a resistência, né, de forças dentro do PT a essa palavra de ordem e tudo mais. Bom, isso aí foi superado, tudo bem, ainda não fizeram nada a respeito, mas o fato é que esse é um sinal claro do aumento da polarização política, né? Todos os partidos de esquerda mesmo, né, não PDT, PSP, os partidos de esquerda assinaram o pedido do impeachment. Formou-se uma frente da esquerda, das organizações sociais e organizações democráticas, pela derrubada do Bolsonaro. Eu acho difícil que esse ato, que é um ato institucional, um ato claro, uma declaração explícita, não venha se transformar mais cedo ou mais tarde numa ampla mobilização contra o Bolsonaro, né? Revela e impulsiona a tendência à polarização política. Do outro lado, o Bolsonaro também está na ofensiva. Então, você vê aí que o centro ele se dissolve cada vez mais, né? Ele não consegue avançar, ele não consegue controlar o Bolsonaro nem nada. Esse é o sentido da matéria do Estadão. A matéria do Estadão meio que está dizendo o seguinte: e a situação está evoluindo para um aprofundamento da polarização política. Nós não conseguimos controlar o Bolsonaro evolui à direita com as suas ações, o negócio do Heleno, do Witzel, etc. e tal, é um sinal disso daí. As instituições não conseguem fazer frente ao Bolsonaro de maneira adequada, e a esquerda se viu obrigada a entrar, né, no campo de luta, na arena, para enfrentar o Bolsonaro, pedindo a saída do Bolsonaro. Se o Ciro Gomes pede o impeachment do Bolsonaro, como ele fez efetivamente, isso não significa nada, porque o Ciro Gomes não tem força nenhuma. Mas se toda a esquerda nacional pede o impeachment, isso pode dar lugar a uma ampla mobilização contra o governo Bolsonaro, e aí a polarização iria à estratosfera. Por isso também a linguagem, né, mais dura dos bolsonaristas. Eles estão abraçando a polarização. Eles têm, inclusive, medo de que a situação evolua para a polarização, mas eles estão abraçando, ao contrário da direita tradicional que está acuada. Então, só para explicar melhor, essa nova fase de polarização do país é formada por esquerda, que está pedindo fora Bolsonaro agora, os bolsonaristas, e o terceiro grupo seria? A direita tradicional, que seria o centro político, né? Que já também é contra o Bolsonaro. Que é contra o Bolsonaro, mas não consegue, ela não conseguiu, né, atrair a situação política para o centro. Ela não conseguiu controlar o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele evolui no sentido de reforçar o caráter direitista, fascistoide do seu governo. Os militares apoiam isso daí. E o centro fica desorientado, não consegue, né, criar uma nova situação. Inclusive, o centro meio que foi obrigado, né, uma parte dele, uma parte expressiva,
foi obrigado a costurar um acordo com o Bolsonaro para impedir o impeachment. Quer dizer, a situação é muito ruim para os partidos políticos tradicionais. Muito ruim mesmo. E o STF não consegue fazer nada, o Bolsonaro e os seus ministros militares dão ultimatos, tá? E a esquerda também foi forçada digamos assim, a ir para a polarização, porque não tem muita alternativa, né? Não dá para ficar segurando o fora Bolsonaro. E eu interpreto que essa semana foi uma semana que mostrou que a situação tende de uma maneira muito forte para uma crise e para a polarização. Agora, está, de novo, né, a gente parece um disco rachado, mas a gente tem que falar. Novamente, a situação se coloca da seguinte maneira: está na mão da esquerda. A esquerda precisa fazer alguma coisa, porque esse governo Bolsonaro, ele não é forte. Pelo contrário, a burguesia está numa etapa de crise política. Só que se ninguém fizer nada, tá, o pessoal sai tranquilo, né? Mesmo em crise, não há crise que não possa ser superada se você não enfrentar alguém que faça com que a crise se materialize efetivamente. Desculpa, estava anotando sua declaração aqui. Que depois a gente faz matérias, né, sobre os programas. Então, não, beleza. Facilita. Alguns comentários que chegaram aqui. Primeiro, deixa eu agradecer 3 assinantes que chegaram, 3 novos membros aqui na TV 247. Super agradecimentos a Alice Akemi Yamazaki, Fria Sanji e TV Tumbansi. Então, valeu a chegada das 3 pessoas aqui que estão contribuindo agora com a TV 247. Quem puder ser membro, quem puder ser assinante aqui no 247, só clicar aí no botão de Seja Membro, tem diversos valores. O mais baratinho é bem simbólico, R$ 7,90, já nos ajuda demais, porque com o clube de canais, né, com o grupo de assinantes aqui no YouTube, a gente se fortalece, consegue crescer, fazer crescer o canal e a nossa receita. E também você pode ser assinante lá no Brasil247.com/apoio, e aí tem outras formas de pagamento, não precisa ser só cartão de crédito, como aqui no YouTube. Deisiane Sabino mandou 2 superchats aqui, queria agradecê-la pelo apoio também. Ela fala: abraço, Gisele. Rui, anos atrás eu acompanhava o PCO e o PSTU. Os dois se referiam ao PT como quadrilha, igualava nosso PT ao PSDB. Mudou a política do PCO? Sem falar que discorda em tudo da esquerda. Viva Lula, fala o 247. Vou te passar, porque você é muito tranquilo em responder todas as críticas, né, Rui? Não, a nossa caracterização, ela não... O negócio de quadrilha é um negócio da direita, em geral. Né? Sei lá, em algum jornal, Causa Operária, alguém pode ter usado a expressão quadrilha, sei lá. Mas a nossa caracterização sempre foi de que o PSDB é um partido de direita, o PT é um partido de esquerda. Nós nunca mudamos essa caracterização. Em determinados momentos, nós fizemos uma crítica mais dura ao PT, porque nós discordamos, sempre discordamos, né? Continuamos discordando até hoje também. Não é real isso daí que a gente tenha mudado de opinião da política do PT, só que no último período, né, a partir da configuração, digamos assim, do golpe de Estado, nós defendemos o governo do PT, não porque fosse do PT simplesmente, mas porque nós defenderíamos qualquer governo democrático de um golpe de Estado. Por exemplo, assim, em 1964, nós defenderíamos o governo do João Goulart do golpe de Estado. O João Goulart era um político burguês, né? Um político, um latifundiário, inclusive, não tem nada a ver com Lula. O problema não é tanto o PT. Algumas pessoas nos acusam de estar a serviço do PT, outras nos acusam de incoerência. Não se trata disso. A política é uma coisa que não pode ser levada adiante em termos morais. Ou você critica ou você apoia. Não é assim, não é uma religião. Né? Há momentos em que a crítica é importante, há momentos em que você precisa defender determinada pessoa
daquilo que está acontecendo. Isso daí é óbvio. Há momentos em que você briga e há momentos em que você forma uma frente única em torno de interesses comuns aos trabalhadores. A frente única que nós fazemos com o PT, ela não envolve um abandono das críticas que nós temos hoje e que nós fizemos no passado, né? Nós fizemos muita crítica ao governo do Lula e os governos da Dilma, muita. Isso não nos impediu de defender esses governos. Essas críticas aí, nós não abandonamos as críticas, nós não mudamos nenhuma crítica, tá? Simplesmente que a situação política mudou e nesse momento se coloca mais a unidade com o PT, que está fora do governo, que está sendo perseguido, do que a crítica que nós fizemos quando o PT estava no governo. Então, eu acho que é importante compreender esse funcionamento da política para que nós não caiamos aí numa posição de tipo religiosa. Da mesma maneira que nós defendemos o Lula contra a perseguição que ele está sofrendo, nós fazemos crítica ao Lula. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Beleza, respondido. A Deisiane também tinha feito uma crítica aqui com comentários que ela disse que são misóginos de militantes do PCO, inclusive da direção do partido. Disse que viu até comentário antissemita contra o Breno Altman. Então, ela está fazendo uma denúncia aqui que eu vou deixar para vocês verem depois internamente. Enfim, não vi esses comentários. Comentário antissemita contra o Breno Altman? Falou que teve. Altman, ele é judeu? Ele é. Nem sabia. Não sou um antissemita muito bom, porque eu nem sabia que ele era judeu. A Jasmin Tsuruta mandou um superchat também. A Albetiza Moreira, de genocídio de presos no Piauí, libertar os presos. O Gui escreve aqui, Rui uma vez explicou que seria muito simples e rápido o empresariado mobilizar seguranças privados de milhares de fábricas e empresas, carrascos que morrem defendendo o patrimônio e privilégios dos chefes. E o Francisco Muniz, que diz, Rui, Bolsonaro está na ofensiva contra a direita tradicional? O episódio contra Witzel denota isso? E aí a gente passa, então, para a Polícia Federal de hoje, a operação no Palácio Laranjeiras contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Foram 12 mandados de busca e apreensão, computador, celular foram apreendidos, até não se sabia exatamente se pertenciam ao Witzel diretamente, mas saiu do Palácio das Laranjeiras, e tem toda a cara de lava-jato do Bolsonaro, né, Rui, essa operação, tem vazamento, tem aviso à imprensa prévio, né, tem espetacularização no discurso, o Bolsonaro elogiou essa operação, deu parabéns para a PF, e é interessante que ontem a deputada Carla Zambelli, que é super bolsonarista, não sei se foi um ato falho ou não, mas ela disse que haveria operações contra governadores. E a gente sabe como é que tá, não dá para tirar do contexto político que é esse embate Bolsonaro versus Witzel, embate nacional, né? Eles estavam fazendo... tendo brigas públicas, né, sobre política, sobre os interesses da família no Rio. O Witzel rompeu, foi eleito na onda do bolsonarismo, mas rompeu lá no Rio de Janeiro com o governo federal, e agora acontece essa operação, depois de muitas acusações do Witzel de interferência na PF e também de problemas com os filhos. Aí o Bolsonaro vai lá e faz essa operação. Também já tinha tido uma resposta dura do Bolsonaro na época do caso Marielle Franco, né, em que ele disse que o Witzel envolveu o nome dele, Bolsonaro, na investigação do caso Marielle Franco e Anderson. Então, a operação acontece no meio desse contexto, né, político. Como é que você vê aí essa iniciativa da PF? Você acha que... duas coisas, né? Um possível esquema, vou falar do mérito também da operação, né? Que é um possível esquema de irregularidades na construção de hospitais de campanha durante a pandemia e na compra de equipamentos. Há aí
um apontamento por parte da Polícia Federal de favorecimento em nome da primeira-dama no Rio de Janeiro, Helena Witzel. Então, primeiro vamos começar por essa última coisa que você falou. É bem possível que a operação da Polícia Federal ela não seja uma operação baseada numa ficção, como foi com o Lula, né? Pode ser que tenha corrupção, aí vai saber. Finalmente, ninguém vai botar a mão no fogo pelo governo do Witzel de forma nenhuma, né? Bom, não vamos botar a mão no fogo por ninguém, né? Tudo a gente tem que exigir que seja aprovado e tudo mais. Agora, independentemente da maior ou menor causa, nós temos que entender que todas essas operações bombásticas da Polícia Federal contra elementos políticos, da Polícia Federal, da Polícia Civil, seja lá de quem for, né, da Procuradoria, de juízes, etc. e tal, tudo isso é político. Não existe isso daí da pessoa ir atrás do crime. Isso aí é uma coisa muito boa para filmes policiais, né? Mas na vida real isso aí não existe. Quando alguém vai atrás de algum crime, verdadeiro ou falso, é porque ele quer perseguir aquela pessoa. Não há dúvida nenhuma que, depois de tudo que a gente viu do Bolsonaro em relação à Polícia Federal, que essa movimentação é uma movimentação para atacar, do Bolsonaro para atacar o Witzel, né? Acho que fica muito pouca dúvida em relação a isso. Bom, qual é o grande problema? O problema é o seguinte, como eu concordo com você, né? A Lava Jato sendo utilizada agora contra determinados setores da burguesia. O que em si é uma evolução. Se isso se confirma como metodologia, se o Bolsonaro vai atacar o Dória também e outros governadores que tentam organizar a oposição a ele, então nós vamos ter aqui uma abertura de uma nova situação na política nacional, com o reforço do governo federal às custas de setores dissidentes da burguesia, o que é um passo muito sólido em direção a uma ditadura, tanto que muita gente falou isso, né? Quer dizer, já aconteceu com a esquerda e continua acontecendo. Agora vai acontecer com os outros setores dissidentes, digamos assim, o arredondamento da ditadura. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A única dúvida que fica é se isso daí vai ser um caso isolado ou se o Bolsonaro vai começar, a partir de agora, tendo tirado o Sérgio Moro, escolhido aí o chefe da Polícia Federal, se ele vai usar o Estado de maneira sistemática para encurralar os seus adversários políticos. Se ele vai fazer isso daí, se ele fizer isso daí, não há dúvida nenhuma que nós estamos diante de um aprofundamento do curso, né, da situação política em relação a uma ditadura. É extremamente grave isso daí. Agora, considerando que nada foi feito em relação à politização da Lava Jato, havia um endeusamento das instituições em relação ao Sérgio Moro, o próprio Supremo Tribunal Federal não tinha coragem de enfrentar o Moro, né, nas suas decisões. Depois da Vaza Jato é que isso foi mudando gradualmente, e aí também ficou muito escancarado a parcialidade, a partidarização do comando da Lava Jato contra o Lula, contra o PT, mas principalmente contra o Lula. Então, partindo desse princípio, como é que você acha que as instituições se comportariam agora, tendo acabado de ver o que aconteceu com a Lava Jato? O que eu acho, né, o que se apresenta à primeira vista, vamos ver, né, porque o acontecimento contra o Witzel é de hoje. Então, nós vamos ter que ver a repercussão. Mas, até o momento, o que eu tenho notado, né, eu mencionei isso daqui várias vezes aqui, é que a burguesia, o setor tradicional da burguesia, ele revela uma impotência muito grande para ir contra o Bolsonaro. Né? Você vê, o STF, o ministro falou, precisa prender esses vagabundos do STF e tal. A própria Damares falou que, tudo bem que a declaração da Damares é uma declaração
um pouco diferente, porque era mais fundamentada, que ela falou, vai aparecer coisa desses governadores aí, né, que a gente pode até chamar de covidão, né, uma nova onda, uma espécie de... Ela estava fazendo uma comparação com o mensalão do PT. Eles têm isso daí preparado, engatilhado. Mas a gente precisa ver como é que vai ser. Até o momento, a burguesia não se mostra incapaz de reagir. E ela se mostra incapaz de reagir em grande medida por causa dessa situação que é descrita no editorial do Estado de São Paulo. Quer dizer, se eles atacarem o Bolsonaro com muita força, eles vão dar força ao Lula. Por isso que eles tiraram um editorial para atacar o Bolsonaro e o Lula ao mesmo tempo. Quer dizer, eles são conscientes da polarização. E essa polarização dificulta para eles atacar o Bolsonaro também. Além de toda a dificuldade que eles têm, né? O Bolsonaro tem uma base social que é mais ativa e nesse momento é maior do que a deles. Eles não conseguem estabelecer lideranças claras para combater o Bolsonaro. As Forças Armadas cerraram fileiras em torno do governo Bolsonaro. Quer dizer, nessa situação, difícil que eles consigam combater. Então, nós vamos ter que ver como é que a burguesia vai fazer. Se a burguesia não consegue fazer nada, a bola passa automaticamente, já está, na verdade, para as mãos da esquerda. Quer dizer, ou a esquerda, o movimento operário, o movimento popular, se mobiliza para derrubar o Bolsonaro e o conjunto do sistema, o Bolsonaro vai estabelecer no Brasil, se não uma ditadura militar declarada, um governo muito autoritário. Agora, um outro contexto político, para a gente encerrar aqui, dessa operação da PF, é a resistência do Bolsonaro em declarar grave a situação do coronavírus. Então, tratar como gripezinha, ser contra o isolamento social, dizer para as pessoas saírem de casa para trabalhar, etc. Aí, no meio disso, né, desses discursos que recebem críticas internacionais, da OMS, da ONU, denúncias diante da OMS e da ONU também. Então, no meio disso também acontece uma operação da PF que, de certa forma, pode prejudicar o combate ao coronavírus. Você acha que isso também tem influência ou foi uma consequência apenas? Não, eu acho que é uma coisa importante em si, né? Bolsonaro, ele tem a posição mais radical da burguesia, que é vamos abrir tudo aí para os capitalistas não afundarem. Logicamente que para um setor, né, isso daí aparece como uma verdadeira monstruosidade. Num certo sentido, o Bolsonaro com isso daí se choca com o setor da classe média que vê no isolamento social a solução ideal para os seus problemas. Mas, ao mesmo tempo, também, o Bolsonaro é consciente de que a crise social, que é o isolamento social sem contrapartida nenhuma provoca, também é um problema muito grave. Então, ele, nesse sentido, ele tem uma posição que não chega a ser, assim, completamente desastrosa, até porque a posição dele é bem ativa. Os governadores também, eles estão fracassando, a gente precisa levar em consideração isso daí. Como nós, desde o começo, nós falamos o seguinte, a única coisa que os governadores têm contra o coronavírus é o isolamento. E esse recurso, que é parcial, ele é muito limitado. Não dá para você levar esse isolamento até o ano de 2021. O país acaba. O que você vai fazer? O Bolsonaro está, inclusive, ele está trabalhando essa contradição, essa falta de definição. E os governadores já estão voltando atrás, né? O Dória já falou que vai fazer um novo tipo de quarentena, mas não sei o que lá, que no final das contas é um levantamento parcial da quarentena em plena explosão da mortalidade e dos índices da doença.
E todos os governadores estão fazendo isso. E a política deles fracassou completamente. Eles não têm condição de manter a quarentena mesmo parcial, e eles não têm condição de sair da quarentena, porque isso daí vai levar o país a uma situação de um sofrimento com a pandemia que vai ser absurdo, né? Eu acho que todas essas contradições favorecem o Bolsonaro. E também acho o seguinte, não é por acaso que a operação da Polícia Federal é contra desvio de verba para o combate ao coronavírus. Né? Essa operação ela visa a demolir o pouco de credibilidade que esses governadores conseguiram durante o coronavírus, quando eles defenderam, né, num primeiro momento, o isolamento social, que parecia ser uma medida acertada, racional, mas que, na verdade, não passava de demagogia, porque eles não tinham como levar isso daí adiante. Então, o Bolsonaro, ao que tudo indica, pretende demolir essa pouca credibilidade, porque sem a luta contra o coronavírus, esses governadores não têm credibilidade nenhuma. São todos governadores de direita, antipopulares, massacram a população, é uma loucura. Até a esquerda já parou com esse negócio de fazer aliança com Witzel, com Dória e tal, a esquerda mais moderada, mais oportunista. Não vai ter mais 1º de maio com o Witzel, né? Acho difícil. O Witzel estava dando uma entrevista coletiva hoje, e aí você fica meio maluco quando vê um discurso de um governador de extrema-direita que falava em atirar na cabecinha, que comemorou mortes, né, de pessoas, e manda fazer a operação do BOP durante a pandemia, enfim, em qualquer momento, inclusive durante a pandemia, e ele fez um discurso assim, boa tarde a todas e todos, e depois falou em Estado Democrático de Direito, então eu achei que fosse alguém da esquerda, né, estava achando tudo muito estranho, mas era o Witzel falando. Então, fica bem isso, né? Uma confusão só. Deixa eu ler os últimos superchats que chegaram aqui. Agradecer ao Carlos Martins, que se tornou membro. Jonatas Almeida diz: Bolsonaro foi eleito pelas manobras da elite com o discurso da moral e da violência. Para se manter, já começou a negociar, entre aspas, com o Centrão. Caiu a moral. Acho que só vai ficar a violência mesmo. Luciano Moura, todos na rua e mascarados para derrubar os psicopatas desse governo. Detalhe que o governo não poderá pedir para que se manifestem sem máscaras para identificação. Poder pode, né? Tanto que muitos bolsonaristas ficaram protestando sem máscara. Hoje até tem máscara e eu tenho muita vontade de perguntar, você não acredita que é uma gripezinha? Então por que você está de máscara, né? A Maria Ângela Abdu, que fez uma crítica minha aqui, disse para eu ser mais seletiva e respeitosa com um convidado da altura do Rui. A extrema-direita usa de todas as estratégias para criticar o único partido de esquerda de verdade. E o Gui diz, a burguesia nacional poderia pedir ajuda dos Estados Unidos, que pode usar Trump para buscar interferir aqui de modo a controlar, dar uma guinada nas suas... ele está fazendo uma pergunta. A burguesia nacional poderia pedir ajuda dos Estados Unidos, ou seja, a burguesia dos Estados Unidos, que pode usar Trump para buscar interferir aqui de modo a controlar, dar uma guinada na situação? Isso a gente nem comentou também o gesto do Trump de proibir voos para os Estados Unidos, né? Mas, Rui, vou te passar para encerrar os 2 últimos minutinhos aqui de programa. Eu acho que, vamos pegar essa última pergunta, né? Eu acho que não, a burguesia internacional ela está tão desorientada quanto a burguesia brasileira, né? Uma coisa que é importante no coronavírus é que o coronavírus revelou a completa ineficiência dos regimes políticos. Quer dizer, a dimensão da crise. Uma coisa que nós temos que entender, para concluir, é que os regimes políticos eles vêm sofrendo uma deterioração cada vez maior em todos os lugares do mundo, já há praticamente 40 anos. Ou até um pouco mais. E isso daí se revelou no coronavírus. Os governos estão completamente desorientados, não estão conseguindo reagir à altura diante do problema. O Brasil é pior, porque aqui é uma versão num país atrasado desses mesmos governos ruins, né? Mas todos eles estão numa crise muito grande. Veja a situação dos Estados Unidos. E a gente está
já com mais mortes por dia do que os Estados Unidos. A gente vai ficando por aqui, então. Rui, até terça que vem. Muito obrigada pela sua análise de hoje. Agradeço a todo mundo que assistiu aqui também ao programa, a audiência de todos. E cuidem-se todos também. Bom resto de semana. Você também. Valeu. Tchau. Abraço.